Acho que estamos entrando ao vivo. Vou dar uma limpadinha aqui nos óculos. Vamos entrar ao vivo. Boa noite aí para quem está chegando. Vou colocar meus óculos, tá? Para eu poder enxergar. Que a pessoa... Nick, seu bando, Joyce, sua turma, Vitor, oi Vitor, Doraci, boa noite, pessoal. Cadu Tiriba, ai que legal, Flávia Meira, boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, Não sei, a imagem e o som tá ok, estão ok para vocês? Joyce, sua turma, boa noite, conseguiu vir, Guilherme, muito bem-vindo, Guilherme, que alegria você aqui. Adoro sua página, Nick, seu bando. Cadu Tiribinha é tudo de bom. Flávia Meira, gente muito querida. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Tá ok, né? Valeu, Carolzinha. Então, vamos começar assim, nos informes, né? Gente, eu estou muito animada. Eu queria agradecer a participação de todo mundo que está nesse projeto, que embarcou comigo nesse projeto, porque está sendo muito bacana. Eu estou vivenciando assim momentos muito incríveis, assim, de qualidade mesmo, com esse livro, com essa leitura, na companhia de vocês. Isso, muito bem, página 58. Vitor está antenadíssimo. Estamos na parte que ela fala. E eu queria fazer parte dela, página 58. Perfeito, Vitor, brigadíssima. Muito, isso mesmo. Então, gente, agradecer a participação de vocês, né? Dizer que estão todos muito bem-vindos. Fiquem muito à vontade para vocês irem conversando aí nos comentários entre vocês sobre o livro. Eu, assim, tô focada na leitura, concentrada, não vou poder. Aqui e acolá eu vou dar uma paradinha para olhar, mas fiquem muito à vontade para conversarem, fazerem algum comentário de alguma coisa que tocou vocês, que vocês gostaram ou não gostaram da história, enfim. A imagem deve estar um pouquinho mais escura porque eu tô com outro celular, porque aquele outro celular, o celular oficial tá meio maluquete, aí eu coloquei esse. Aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então vamos lá. É isso, queria agradecer, dizer que o projeto está muito legal, estou animada, o feedback está sendo muito bom e as pessoas estão lendo, e isso é muito bom, muito maravilhoso, né? Consumindo um conteúdo de qualidade e consumindo a história, aprendendo, estamos todos aprendendo com Irene, que é fantástica, e vamos em frente. A gente vai ler hoje o finalzinho do capítulo 2, que é onde Vitor falou, né? E o que mais que eu tinha para falar para vocês? E o capítulo 3, que é da página 63 à página 80. São 18 páginas do capítulo 3 e a gente vai dar esse embalozinho aí hoje. Então é isso. No final eu falo um pouquinho, se der tempo, falar um pouquinho sobre o cronograma. Caso contrário, eu vou colocando nos stories. Mas teremos live segunda próxima, dia 18. Eu tinha colocado 19h30, mas eu acho que fica melhor às 20, que dá tempo de todo mundo chegar do trabalho, se organizar, tomar o seu cafezinho, o seu banho, e aí puxar uma cadeirinha e assistir com mais tranquilidade. Então, teremos live segunda e terça, dia 18 e 19, às 20 horas, tá bom? Eu tô com um calendário programado mais pra adiante, mas depois eu divulgo direitinho com calma. E, gente, eu já tô pensando no próximo livro, tá? Para nossa próxima leitura, nosso próximo projeto, quando terminar esse aqui. Mas vamos lá, curtir esse aqui, que tá sendo muito bom. Então, é o seguinte, a gente parou na página 58, mas eu vou voltar para a página 57 para a gente poder pegar o fio da meada, certo? Vamos lá, eu vou começar na página 57, onde tá escrito, primeiro... tem o final do parágrafo anterior, aí tem o primeiro parágrafo dessa página, que aí começa com John Dowling, certo? Vamos lá, então. Vamos começar. Página 57 é o primeiro parágrafo dessa página, que é John Dowling, certo? Vamos lá, então. John Dowling, nosso anfitrião, era professor do Departamento de Biologia em Harvard e, portanto, a pessoa ideal para me orientar. Eis o que ele disse. Sim, a pesquisa do comportamento animal é uma ciência verdadeira. E aqui em Harvard, realizamos alguns estudos sobre o assunto. Se você está tão interessada nisso, por que não vai até o Museu de Zoologia Comparada e conversa com o pessoal de lá? Fui,
E como resultado da conversa, comecei a frequentar cursos e seminários a respeito do comportamento dos pássaros, cognição infantil e linguagem. Além disso, lia com voracidade tudo e mais o que fosse preciso para me preparar e chegar aonde queria chegar. Continuava a cumprir a carga horária necessária para o término do meu doutorado em Química, mas já tinha recebido um novo chamado. Gente, para quem está pegando o Bonde Andando, esse é o capítulo 2, é o final do capítulo 2, onde ela conta o início de vida dela, basicamente assim, como as aves entraram na vida dela, a questão da vivência dela com os pais, a opção acadêmica que ela fez, que foi o curso de Química, tá bom? Só para dar uma situada geral para quem está chegando por aqui. Tomei conhecimento do trabalho pioneiro sobre a comunicação entre humanos e chimpanzés, de pessoas como Allen e Beatrice Gardner, David Premack e Duane Humboldt. Ouvi as declarações de Peter Marler sobre as descobertas dele, sobre como os pássaros aprendem os seus cantos. Estava capturada por essa nova área da ciência, totalmente nova para mim e também nova para a própria ciência, porque aqueles pesquisadores estavam explorando um tema desconhecido. Além de levantar a possibilidade de ensinar rudimentos de linguagem humana para os animais, eles provavam a extensão do pensamento e da comunicação animal. O conhecimento científico da época insistia na tecla de que os animais eram um pouco mais que autômatos, sem raciocínio, e que simplesmente respondiam aos estímulos do ambiente. O surgimento daquela nova ciência revertia completamente esta visão. Era uma verdadeira revolução e eu queria fazer parte dela. Minha única questão era a seguinte: que animal estudar? A resposta era óbvia. Os pássaros aprendem os seus próprios cantos e pela experiência que tinha com os periquitos, eu sabia que poderiam aprender palavras, pelo menos alguns pássaros. Outros estavam trabalhando a comunicação entre humanos e animais com a ajuda de chimpanzés. Ninguém trabalhava com pássaros. Eu sabia que os pássaros são inteligentes e estava certa de que poderiam fazer isso. Além disso, do ponto de vista prático, trabalhar com pássaros seria muito mais fácil que trabalhar com chimpanzés. Eu precisava de uma espécie capaz de aprender a falar, ou seja, papagaios e espécimes da mesma família ou corvídeos, corvos, gralhas e aves semelhantes. Gente, os corvos são incríveis, incríveis. Eu sou apaixonada. Eu queria criar um. Queria, né? Só no mundo das ideias. É só um parênteses. Não levei muito tempo para descobrir que os papagaios eram melhores faladores que os corvos e seus parentes. E que o espécime que aprendia mais rápido e falava com mais clareza era o papagaio cinzento africano. Seria um cinzento. Ela decidiu, né? Hoje em dia, os cinzentos são as mais populares aves de estimação. Na verdade, os papagaios têm uma longa história como bichos de estimação, calculada em torno de 4.000 anos. Eu acho essa história fantástica. Essa parte é incrível. Os hieróglifos egípcios mostram imagens de papagaios de estimação. E as famílias nobres, tanto romanas quanto gregas, também tinham papagaios cinzentos. Henrique VIII, rei da Inglaterra, era outro que os tinha por perto. E, claro, foram populares entre os marinheiros portugueses durante muito tempo como companheiros nas longas viagens. Isso sem falar que essas criaturas esbanjam beleza. Apresentam uma delicada plumagem cinza e branca, com uma área branca ao redor dos olhos e uma brilhante cauda vermelha. Joy disse, toda vez que eu falo de um animal, termino com, eu queria ter um. Eu também sofro desse negócio aí. É difícil. Então, eu também aprendi que os cinzentos adoram atenção e que estabelecem fortes laços emocionais com os seus donos. Decidi, no entanto, que isso não poderia acontecer entre mim e o meu papagaio cinzento. Escolher a espécie para o estudo animal, porque se mostrava mais inteligente, e não para ser um bichinho de estimação. Otto Koehler, biólogo alemão, apresentara um trabalho revolucionário nos anos 1950, no qual mostrou que os papagaios cinzentos tinham uma facilidade incomum com números, e um dos assistentes dele, Dietmar Todd,
indicou que os cinzentos aprendiam a falar com facilidade por meio da interação social. Afora isso, a ciência não dominava muito mais sobre essas aves. Entretanto, era suficiente para mim. Ai, que delícia! Abraço aqui de Caruaru, minha terra natal, que lindo! Criatório e Exuá Periquitos. Maravilhoso! Depois eu vou aí conhecer vocês. Vamos lá. Terminei o meu doutorado em Química Teórica em maio de 1976. E David aceitou um cargo no Departamento de Ciências Biológicas. David é o marido dela. De Purdue University em West Lafayette, Indiana, que teria início no dia 1º de janeiro de 1977. Minha expectativa era encontrar alguma forma de iniciar a minha própria pesquisa por lá. Em junho de 1977, fomos de carro até a Noah's Ark, uma loja de animais de estimação nas proximidades do aeroporto O'Hare, em Chicago, para pegar o meu primeiro papagaio cinzento. Nos meses anteriores, já tinha feito diversos contatos com o diretor do departamento de aves da Noah's Ark e sabia que havia 8 pássaros criados em cativeiro que estavam disponíveis. Era um lugar enorme. Ouvia-se o rumor de uma variedade de bichinhos potencialmente de estimação e de prováveis compradores. O diretor do departamento nos recebeu e mostrou onde estava a gaiola com 8 cinzentos, todos com cerca de 1 ano de idade. Qual deles a senhora quer? Que difícil, hein? Carminha, boa noite. Seja muito bem-vinda. Colegas de leitura, que lindo. É uma comunidade. Fiquem aí à vontade e troquem as ideias aí enquanto a gente lê e acompanha. Muito bem. Qual deles a senhora quer? Dei de ombros, porque não sabia como escolher. De todo modo, racionalizei comigo mesma que seria melhor deixar o acaso, uma vez que meu objetivo era um estudo científico que refletiria as capacidades cognitivas dos papagaios cinzentos em geral. Por que o senhor não escolhe um para mim? Disse. Está bem. Ele apanhou uma rede, abriu a porta da gaiola e pegou a ave que achou mais conveniente. Depois a pôs de barriga para cima sobre uma mesa, aparou as asas, as garras e o bico, e a colocou dentro de uma pequena caixa, mais informal impossível. A viagem de volta para Lafayette durou 3 horas e meia. Deve ter sido difícil para aquela criaturinha confinada no escuro, separada do bando com quem tinha vivido por pelo menos 6 meses. Levei a caixa para o laboratório que me fora cedido pelo Departamento de Ciências Biológicas e coloquei-a na mesa, perto de uma gaiola própria para papagaios, que posicionara no canto da sala, a fim de que tivesse a melhor sensação de segurança possível. David calçou um par de luvas resistentes, abriu a caixa, pegou o pássaro que estava se debatendo e finalmente o pôs na gaiola. David sempre era solicitado para fazer coisas que poderiam traumatizar o pássaro, porque eu precisava estabelecer com este uma relação de confiança. É evidente que naquele momento o bichinho não confiava em nada e em ninguém, muito menos em mim. Tremia, grasnava nervosamente e saltitava de um pé para o outro no poleiro. Claro que a pobre criatura estava em estado de choque e também estava assustado com o periquito Merlin, que ocupava uma gaiola do outro lado da sala. E, de sua parte, Merlin estava muito mais assustado que ele. É um periquitinho muito menor, né? Ai, Carol, você é ótima. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, meu cinzento parecia bastante desconfortável, tremendo e insignificante. Mas lá estava o pássaro que eu esperava que mudaria um dia a forma com que se pensava a mente das criaturas diferentes do humano. Lá estava o papagaio cinzento, que mudaria para sempre a minha vida. Não consegui deixar de lembrar de sem nome o periquito que 28 anos antes transformara a minha vida. Sem nome pesava apenas uns 30 gramas e media alguns centímetros de comprimento. Aquele meu cinzento recentemente adquirido era muito maior. Pesava meio quilo e tinha 25 centímetros de altura.
mas era muito nervoso e tão medroso quanto sem nome. Dessa vez, no entanto, o meu novo pássaro tinha um nome, chamava-se Alex. Ai, me arrepio tanto, gente, eu me emociono. Sem nome, para quem tá pegando a história andando, foi o primeiro periquito, um periquito australiano que ela teve aos 4 anos de idade. E ela descreve isso no capítulo 2. Agora a gente vai começar o capítulo 3, na página 63. Primeiras identificações de Alex. Até hoje, não sei quem estava mais ansioso naqueles primeiros dias que passamos juntos, se Alex ou eu. Só sei que estava nervosa e a pobre ave traumatizada também parecia estar. Afinal, depois de ter sido tirado de um lar onde vivera por muitos meses, se viu atirado em outro lugar completamente novo, uma pequena sala ocupada por um periquito assustado e alguns humanos desconhecidos. Eu me considerava familiarizada com pássaros, mas nunca tinha tido uma espécime tão grande e me sentia para lá de insegura quanto a melhor forma de criá-lo. Imagina, né, gente? A gente sair de uma prática de um periquito australiano para um papagaio do Congo. Sabia que alimento e bebida lhe dar. Sabia que no início teria de ser gentil e falar em voz baixa com ele e recompensá-lo com presentes. Sabia perfeitamente que teria de me esforçar para que confiasse em mim. Aí já começam as dicas, né, para quem quer amansar a ave, né? O começo não foi nada bom. No segundo dia, Alex continuou arisco e assustado com o periquito. Decidi transferir a gaiola de Merlin para uma outra sala. Depois, me voltei novamente para Alex e tentei encorajá-lo a pousar no meu braço. Apesar de minha abordagem verbal gentil, ele não ousou sair da gaiola. O telefone da sala ao lado tocou e saí para atender. Quando voltei ao laboratório, 1 ou 2 minutos depois, Alex tinha saído da gaiola. Que ótimo! Progresso! Ofereci uma fruta e ele fuçou, mas não comeu. Falou tanto em periquito, tô me sentindo em casa. Vim no dia certo, exatamente. Ela tem uma relação, uma história muito boa com os periquitos. Eu senti uma enorme diferença quando chegou o Júlio. Imagino de um periquito para um papagaio do Congo. Imagina, né? Ofereci o meu braço para pousar e ele pousou. Minha gente, que fantástico! Imaginei que nunca tinha feito isso no braço de alguém. Mais um progresso. Não durou muito. Ainda visivelmente assustado, Alex tentou voar e caiu no chão devido às asas que tinham sido cortadas na loja. Grasnou de forma patética, batendo as asas com violência. De repente, havia sangue espalhado por todo lado. Meu Deus do céu, misericórdia. Uma nova pena da asa estava quebrada. O pobre Alex ficou apavorado e eu também, mas tentei aparentar tranquilidade para que ele não ficasse mais nervoso do que já estava. Por ter lidado com penas quebradas dos meus periquitos, eu sabia o que fazer, mas me via com um pássaro muito maior e muito mais apavorado, e não com um periquito de estimação adaptado. Isso tornava a coisa mais difícil e mais arriscada. Levei algum tempo para pegá-lo e consegui remover a pena e colocá-lo na gaiola. Claro que ele ficou tremendamente abalado. Hoje, com medo de mim, Alex não saiu mais da gaiola. Escrevi no diário que iniciei na chegada dele. Quem poderia culpá-lo? Ninguém, né, bichinho? Nos dias seguintes, Alex tornou-se gradualmente mais corajoso. Começou a sair espontaneamente da gaiola, mas ainda desconfiava muito de mim. No terceiro dia, pousou por acaso na minha mão. Na tentativa de me evitar, ele acabou pousando em cima de mim por alguns segundos. Comecei a oferecer objetos como papel e pedaços de madeira para explorar as preferências dele. O meu plano era começar pelo ensino por meio de sons identificadores ou marcas para as coisas que ele gostava, achando que isso aceleraria o processo de aprendizado. Descobri então que ele gostava muito mais das fichas de arquivo que de comida. Mastigava-as com entusiasmo e rapidamente transformava tudo em pedacinhos. O quarto dia foi muito melhor. Mais uma vez, Alex saiu espontaneamente da gaiola e ficou pousado por sua própria conta em minha mão por pouco tempo. Continuava a gostar de mastigar papel. Quando lhe dava papel, eu dizia coisas como:
Papel, olha aqui o papel, enfatizando o som identificador. Marion Pack, uma amiga que se oferecera para ajudar a treiná-lo, apareceu pela primeira vez para conhecê-lo. Sem problema algum, ele imediatamente pousou em sua mão e ficou com ela por 1 hora, aparentando estar muito feliz. E por que não estaria? Não tinha sido ela que o sujeitara à tortura dentro de uma caixa escura e que o jogara no chão e que lhe quebrara a pena. Eu precisava da ajuda de Marion com Alex, porque usaria uma forma modificada de um método de treinamento que pesquisara em Harvard. Mais tarde, irei descrevê-la com mais detalhes. Por ora, digo que, fundamentalmente, o método envolve 2 treinadores, em vez de apenas um, como é muitas vezes aplicado, e que esses 2 faziam perguntas entre si sobre um som identificador/objeto, enquanto Alex observava. Depois, ambos o interrogavam, utilizando as mesmas palavras. O objeto era fazê-lo aprender dentro de um contexto social. Olha só que incrível, né? Muito interessante. Essas técnicas a gente vai observando e a gente pode adaptar, né, também para o nosso dia a dia. Era um procedimento radicalmente diferente daquele que era tido como normal. Naquele dia, Marion e eu começamos o treinamento com o item a ser identificado, papel. Depois que Marion saiu, continuei com Alex por mais 1 hora. Eu o ignorava de propósito, até que ele fizesse algum ruído e então recompensava com papel, dizendo outra vez: papel, Alex, olha aqui o papel. Os proprietários de papagaios afirmam que essas aves são capazes de aprender espontaneamente algumas palavras aleatórias, mas isso é diferente de ensinar uma comunicação significativa. O primeiro passo no treinamento de Alex, ainda que um pequeno passo, seria ligar qualquer novo som ao simples objeto, papel, como Marion e eu fizéramos no treinamento anterior. Ele só conseguia vocalizar alguma coisa que soou como auf, auf. Aparentemente um áspero ruído subvocal exploratório que fez de maneira aleatória. Eu lhe ofereci uma ficha de arquivo e disse: tudo bem, Alex, temos um longo caminho pela frente, amigão. Ele não disse nada, limitou-se a continuar picando o papel e a limpar o bico, mas finalmente começáramos a trabalhar em conjunto. A ideia de iniciar o treinamento com papel se mostrou péssima, porque é muito difícil fazer o som pá quando não se tem lábios. Verdade, né, gente? Imagina. Mas como tinha sido o próprio Alex que escolhera, permanecemos com o item papel. Nas 4 ou 5 semanas, são parênteses, né? Porque em inglês é paper, eu acredito, né? Então é com P do mesmo jeito. Nas 4 ou 5 semanas seguintes, continuei a forçá-lo para que conseguisse mais e mais. Durante o treinamento, por exemplo, Marion e eu ficávamos à espera de algum tipo de pronúncia em 2 sílabas, semelhante a papel. Pelo menos no ritmo, porque obter o som verdadeiro não era possível, antes de premiá-lo com o objeto papel. Isso é o que se chama de envelope acústico, ou seja, o formato sonoro da palavra. Nós também lhe apresentamos uma chave prateada para que Alex não associasse a verbalização apenas com papel. Ele se tornou firmemente mais vocal, passando a produzir sons como a, e. Quando lhe mostrávamos o papel e perguntávamos o que é isso? E v. Quando mostrávamos a chave e fazíamos a mesma pergunta. Às vezes confundia-se e combinava os sons v, e, mas definitivamente estava aprendendo. Em poucas semanas de treinamento, Alex já estava utilizando marcas vocais para identificar determinados objetos. Não se limitava a meramente nos imitar ou papaguear. A primeira indicação real disso aconteceu no primeiro dia de julho. Eu tinha percebido que ele gostava de limpar o bico com papel, principalmente depois de ter comido alguma coisa menos simples, como frutas, por exemplo. Geralmente lhe dava maçã, sabendo que precisaria do papel, o que a princípio ele indicava por meio de uma vocalização inteiramente indecifrável. Naquele dia, porém, dei a maçã, mas esqueci do papel. Estava no topo da gaiola, como de costume, e lançou-me um olhar do tipo:
Tudo bem, moça, qual é o problema? Às vezes o olhar deles nos diz muita coisa, né? Às vezes não, muitas vezes, né? Quando a gente aprender a confiar, conviver muito com eles e observar, a gente aprende a entender, né, os sinais não verbais que eles passam pra gente. Então, tudo bem, moça, qual é o problema? O mesmo que depois lançou tantas vezes durante os muitos anos de nossa convivência. Foi até a beira da gaiola, olhou para a gaveta onde estavam as fichas de arquivo e disse "AEL" ou algo parecido com isso. Aquilo certamente não era o som ligeiramente grave que fazia de modo espontâneo. Fiquei excitada, mas precisava me certificar de que não fora um acidente. Dei-lhe o papel como recompensa pelo primeiro AEL e ele o mastigou alegremente durante algum tempo. Depois mostrei um outro pedaço de papel e perguntei o que era. Ele disse AEL novamente. E de novo recompensei. O processo repetiu-se meia dúzia de vezes. Obviamente, na 7ª vez já estava saturado. Começou então a alisar as penas com energia e a tagarelar com sua voz grave. Alex era capaz de me fazer entender quando se cansava das lições. Que dia! Foi uma expressão que anotei na folha do meu diário referente a 4 de agosto. Naquele dia, Marion o treinara outra vez comigo. Alex foi formidável, escrevi. Está disciplinado e nos deu os objetos, e até melhorou a pronúncia. Ele tinha conseguido articular o melhor som de P, ao dizer pael, e o esmero dele na pronúncia de chave, key, em inglês. Progredira de maneira fantástica. Foi como se finalmente tivesse feito a conexão. Continuei triunfante. Foi um momento de completo deslumbramento por ele. A anotação do dia seguinte começa assim. Hoje, Alex está totalmente estúpido. Age como se tivesse esquecido tudo o que fez ontem. É quase impossível conseguir que fale chave com decência. Papel, então, nem se fala. O que houve? Foi no mínimo frustrante. Fiquei desnorteada. Alex, por sua vez, parecia totalmente feliz. Quando lhe dei uma banana, comeu-a com alegria e emitiu sons suaves. Ele já estava ficando deslumbrante porque novas penas substituíam as que tinham arrancado naquele seu nervosismo inicial. Fiquei especialmente admirada com as novas penas vermelhas da cauda. Mas papel e chave pareciam estar longe de sua mente. Não queria ir pronto, é assim. Só depois soubemos que este padrão de comportamento é normal. Jean Piaget, psicólogo suíço, afirmou uma vez que as crianças precisam de tempo para assimilar alguma coisa nova, que aprendem antes de começar a utilizá-la. Anos depois, passamos a gravar o blá 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 que Alex fazia quando ficava sozinho à noite, e frequentemente o ouvíamos praticando com muita clareza uma palavra que acabara de aprender, mesmo que a tivesse falado de maneira errada no início do dia. É quase certo que durante as noites dos dias 4 e 5 de agosto, Alex tenha treinado com alegria, repetindo pael e ave para si mesmo, mas não tivemos meios de comprovar. Mais tarde, ele apresentou uma outra pista da compreensão que tinha dos sons relacionados aos objetos. Passadas algumas semanas depois daquele momento de deslumbramento, identificou corretamente uma chave vermelha como chave. Embora o tivéssemos treinado apenas com chaves prateadas, ou seja, sabia que uma chave era uma chave, independentemente da cor que apresentava. Era a primeira demonstração daquilo que os psicólogos chamam de transferência. Essa capacidade cognitiva vocal até então não tinha sido observada nos animais não humanos, nem mesmo nos chimpanzés. Isso foi um verdadeiro bom começo. Aqueles primeiros meses, no entanto, não foram apenas de momento de revelação. E o diário prova isso. Além do episódio do dia 5 de agosto, onde registro Alex está totalmente estúpido, há muitos e muitos outros. Alex terrivelmente rabugento, uma ave de mau humor. Alex hoje age como um tolo. Muito bom! Alex estava muito maluco hoje de manhã. Hoje Alex está de todo impossível, em pé de guerra. E assim por diante. Quem tem um psitacídio sabe, né, gente? Como é que se chama isso?
Temperamental, bipolar. Vamos lá. Talvez tivesse suas razões para agir assim. Não faço a mínima ideia. Mas o fato é que esses dias começaram a escassear e ele se tornou mais confiante à medida que nos uníamos e solidificávamos a confiança entre nós. Gente, um parênteses aí. É isso que eu falo. Estabelecer o vínculo de confiança. Isso leva tempo, tem que ter paciência. Eu sempre falo isso. Então, assim, tá aqui, né? Tá registrado. Irene registrou isso aí. À medida que o tempo vai passando e a gente vai respeitando, né, o espaço deles, eles vão começando a confiar na gente. Vamos lá. Deixávamos de desconfiar um do outro. Apesar disso, no decorrer dos primeiros anos, continuou extremamente cauteloso com os estranhos. Com estes, ele se agitava, se encolhia e às vezes grasnava. Quando havia uma pessoa desconhecida no laboratório, o mais provável é que se recusasse a cooperar. Ele também passou a se impor para mim. Alex está para lá de exigente quando não é prontamente recompensado. Escrevi no dia 1º de dezembro. Depois de ter dito papel, repetiu a palavra em voz mais alta e com mais rapidez. Como se eu estivesse demorando muito para recompensá-lo. Era como se estivesse dizendo: depressa, moço, eu sou o Alex. Eu quero isso agora. Foi o meu primeiro vislumbre de uma personalidade distinta e mais assertiva que logo irromperia com força. Em fêmeas, brinco que esta está com TPO, tensão pré-ovo. Verdade, Nick. Joy disse: Alex parece a Juni. Jean, boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá. Jean, a gente está na página 70. No finalzinho do último parágrafo. Quando cheguei na Purdue no início de 1977, eu sabia exatamente o que queria, mas me vi em meio a uma situação quase desesperadora. Era preciso garantir dinheiro para o meu programa de pesquisa, para pagar assistentes, comidas e objetos necessários ao Alex, para cobrir as despesas com a manutenção do laboratório e, se possível, retirar um pequeno salário para mim. Mas eu não era uma integrante do departamento. Sempre foi bem mais difícil, não impossível, mas bem mais difícil, obter financiamento de uma grande entidade para pesquisas quando não se faz parte do corpo de uma universidade. Eu acho que hoje em dia ainda é dessa forma, né? Com certeza. Ao mesmo tempo, as autoridades da Purdue diziam que poderiam obter uma autorização extra para a pesquisa se eu conseguisse um financiamento. Era evidente que só me viam como a esposa de David, o docente, e que eu deveria me contentar com isso, não tentar ganhar espaço no departamento. Apesar disso, consegui um pequeno lugar no laboratório para fazer o meu trabalho, gentilmente cedido por Peter Weiser, um biólogo evolucionista do Departamento de Ciências Biológicas, valendo-me de um sutil artifício junto ao reitor e com o apoio de Strutter Arnott, chefe de departamento, logrei submeter uma proposta de financiamento para o National Institute of Mental Health, no início de 1977, alguns meses antes de ter Alex comigo. Minha proposta era simples: reproduziria as habilidades cognitivas e linguísticas que tinham sido previamente observadas nos chimpanzés para um papagaio cinzento, um animal que, embora com um cérebro do tamanho de uma noz, era capaz de falar. A segurança dessa assertiva buscava-se em duas coisas. A primeira era a minha experiência com aves falantes e a impressão de que estas eram realmente inteligentes. A segunda era o fato de que os cinzentos, assim como macacos, vivem muito tempo e que o seu grupo social mostrava-se amplo e complexo. Ambos os fatores são levados em conta quando se pensa no poder cerebral dos macacos. Por que então não haveria um poder cerebral semelhante nos cinzentos? Meus planos para o treinamento de Alex diferiam dos padrões aceitos na época, sob o dogma psicológico dominante conhecido como behaviorismo. Terrível, gente. Vamos lá. Os animais eram tidos como autômatos, com pouca ou nenhuma capacidade cognitiva e sem pensamento algum. A biologia era ligeiramente melhor, dominada por teorias segundo as quais muito do comportamento animal era congenitamente programado. As condições experimentais para o trabalho com animais eram severamente recomendadas. Chegava-se até a deixar, preste atenção, esse era
o estilo de pesquisa do behaviorismo. Chegava-se até a deixar um animal faminto a ponto de perder 80% da massa corporal, enquanto ele não desse a resposta correta para ganhar alimento. Os animais também eram colocados em uma caixa de madeira, de modo que o estímulo, entre aspas, apropriado pudesse ser estritamente controlado e as respostas precisamente monitoradas. A técnica era reconhecida como condicionamento operante. Para mim, era uma questão de sanidade por um ponto final em tais práticas. Yes! Essa mulher é fantástica, fantástica. Nossa Senhora, que Deus a proteja sempre, que ela trouxe bem para os animais, né? Aquilo era contrário aos meus instintos mais profundos e ao entendimento da natureza. Pois é, Jean, meu Deus, judiação, terrível, né? Quantos animais sofreram, né, em pesquisas e ainda sofrem, mas está evoluindo, né? E Irene tem contribuído com isso, graças a Deus. Para começar, não seria óbvio que a comunicação é um processo social e que o aprendizado da comunicação também implica um processo social? É óbvio. É óbvio, porque eles não entendiam que era óbvio isso. Aparentemente, era evidente que colocar um animal dentro de uma caixa e esperar que ele aprendesse não poderia dar certo. Diversos pesquisadores que tinham feito isso com aves miméticas fracassaram espetacularmente. Miméticas, eu acho que são aquelas aves que imitam o local, a cor, a textura, para se esconderem, né? Tipo o urutau, que imita um galho, que ele fica lá, você pensa que é um galho, é uma ave que está mimetizada, né? Está disfarçada para não ser predada. Os pesquisadores atribuíam o fracasso de uma suposta deficiência no cérebro dos pássaros. Eu quero morrer de raiva. Mas para mim se devia a uma deficiência nas suposições e abordagens deles. Então, era uma deficiência no cérebro dos pesquisadores, né? É claro. Na verdade, os primeiros a trabalhar a comunicação homem-animal com os chimpanzés no final dos anos 60, início dos anos 70, não tinham seguido o modelo behaviorista. Grande parte desses pesquisadores adotaram técnicas de treinamento muito mais naturalistas. Ainda assim, me parecia que faltava alguma coisa. E eu não poderia tratar um papagaio tal qual tratava um bebê chimpanzé, passando as 24 horas do dia junto a ele como se fosse humano e ainda mantendo alguma objetividade. Né? Aquela questão do distanciamento, né? Da pesquisa científica, você tem que manter um distanciamento do seu objeto de pesquisa, né? No caso, um distanciamento emocional. Acho que é mais ou menos isso. Continuava a viver esse dilema quando, em 1975, me caiu nas mãos um artigo escrito pelo etologista alemão Dietmar Todit, publicado em algum jornal alemão obscuro. O artigo descrevia o conhecido programa de treinamento modelo/rival do autor que passei a adotar para trabalhar com Alex. Como disse antes, esse sistema utiliza 2 treinadores para o animal, não apenas um. O principal treinador, A, pede ao treinador secundário, B, para nomear um objeto apontado por ele, A. Se B responder corretamente, A o recompensa. Uma resposta incorreta pode suscitar uma repreensão. O treinador B é o modelo para o animal e também o rival deste último, na disputa pela atenção do treinador A. Que interessante, gente. Entenderam? Muito legal, né? De vez em quando, o treinador A solicita o nome do objeto ao animal e a recompensa ou repreensão vai depender da resposta. No artigo, Todit relata que os papagaios cinzentos aprendiam a falar rapidamente com esse método. Depois que terminei a leitura do artigo, concluí que Todit estava certo até o ponto em que chegara. Era uma abordagem muito promissora. Ainda assim, a minha dúvida era se as aves podiam compreender os sons que pronunciavam. A compreensão era fundamental para mim. Se, por exemplo, Alex fizesse um som para a palavra, independentemente da clareza com que as enunciasse, seria um pouco mais que mimetismo. Se não fizesse ideia de que eram sons que identificavam determinados objetos ou ações. Decidi então modificar o método de Todd, colocando, por exemplo, os treinadores A e B em papéis alternados para que o pássaro pudesse aprender que os 2 papéis eram possíveis. Além disso, a recompensa pela resposta correta poderia ser a posse do próprio objeto.
Se Alex identificasse corretamente papel, eu ou minha parceira o daríamos para ele. O mesmo se aplicaria à chave, madeira e tudo mais. Dessa forma, o som identificador e o objeto estariam fortemente associados na mente dele. Peço a sua paciência enquanto descrevo os meus métodos de treinamento. Imagina, né? A gente está aprendendo também. Peço sua paciência enquanto descrevo os meus métodos de treinamento, usando termos que provavelmente não ouvirá nas descrições cotidianas sobre como os papagaios aprendem palavras nas casas onde vivem. Claro que eu não pretendia fazer um exercício cotidiano. Estava planejando demonstrar, por intermédio de um papagaio, os processos cognitivos que apenas os humanos e os primatas superiores eram tidos como capazes de alcançar. Para fazer isso, são necessárias condições muito especiais e igualmente importantes. Pessoas que acreditam em você. O meu modelo de treinamento teria 3 componentes. Primeiro, a referência, ou seja, aquilo que a palavra significa. Por exemplo, a palavra papel refere-se a um objeto concreto em particular. Segundo, a funcionalidade, ou seja... desculpa, gente, me perdi. A funcionalidade, ou seja, a pragmática pela qual a palavra é empregada. Aprende-se um conjunto estranho de sons a fim de que se possa usá-lo para obter uma determinada e desejada recompensa. Terceiro, a interação social, ou seja, a troca, a relação entre treinador e animal. Quanto mais forte é a relação, mais eficiente é o aprendizado, tal como acontece com as crianças. Eu sempre pedia para que os treinadores fossem entusiásticos em suas trocas com Alex e enfatizassem o acerto dos sons identificadores, como os adultos costumam fazer com as crianças. Com tudo isso arrumado, pensava comigo mesma, teríamos um potencial para explorar o funcionamento do cérebro de um pássaro como jamais fora feito. Foi mais ou menos isso que argumentei na minha proposta de financiamento. Aparentemente, a junta de avaliação não ficou impressionada. Em 19 de agosto, 2 semanas depois daquele momento em que me vi dizendo "Ai meu Deus, ele conseguiu", recebi uma carta da junta avaliadora que, em essência, me perguntava o que eu andava fumando. O que eu andava fumando? Insinuaram que eu estava louca por ter pensado que o cérebro de uma ave seria capaz de dominar a linguagem e as habilidades cognitivas que pretendia demonstrar. Ai, gente, um banho de água fria, né? E também deram a entender que eu era ainda mais louca ao querer trocar a abordagem estabelecida do condicionamento operante por um método altamente suspeito de interação social. Que cansaço, né? Não devia me surpreender. Olhando retroativamente, talvez tenha sido um pouco ingênua quando achei que a junta poderia financiar uma pessoa sem formação e sem qualificação em psicologia ou em qualquer outra ciência biológica para um projeto que ultrapassava os limites do conhecido e aceito. Gente, ela estava tentando quebrar barreiras, né? Barreiras acadêmicas, científicas. Mas isso me deu mais confiança de que o projeto poderia dar certo. Mesmo assim, fiquei surpresa e muito chateada. Tão chateada que Alex deve ter pensado que eu estava zangada com ele e encolheu-se. Não é com você, Alex, disse para o pobrezinho. É com aqueles malditos idiotas que não conseguem se desvencilhar das velhas ideias. Acho que vamos ter de dar mais duro ainda, amigão. Muito bem. Ai, gente, meu dentinho acho que tá sujo. Vamos lá. Desculpa, gente. Batom no dente. Vamos lá. Nada me deteria. Nada nos deteria. Alex e eu trabalhamos ainda mais com a ajuda de Marion e de diversos alunos entusiastas. Apresentamos novos objetos e novos sons identificadores. Para Alex, que logo se tornou um aluno competente, se bem que, vez por outra, recalcitrante. Por volta do verão de 1978, um ano após o início do nosso trabalho, Alex demonstrava 80% de aproveitamento na identificação de objetos e também estava aprendendo a reconhecer as cores, o verde e o vermelho, ou rosa, como os chamávamos para facilitar a pronúncia. Rose, né? As pink, sei lá. Ela foi arte do concurso, ela foi muito resiliente, nossa, extremamente resiliente. E eu acho que tem muito a ver com
o início de vida dela, sabe? É que ela relata no capítulo 2. É isso. Estava se saindo bem nos testes a que era submetido e achei que poderia solicitar novamente um pequeno financiamento para o National Institute of Mental Health, uma modesta contribuição de apenas $5.000. Dessa vez tive êxito. Recebi um sumário relatório cor-de-rosa em setembro, onde a junta referia-se à minha proposta como encantadora. Muito bem! Diziam que provavelmente Alex é o papagaio mais bem treinado em cativeiro. E melhor ainda, concluíam, a aprovação foi recomendada por unanimidade. Fiquei nas nuvens, exultante e aliviada. Havia, no entanto, uma ressalva. Era uma aprovação de proposta de financiamento em teoria, pois na prática não tinham fundos suficientes disponíveis para me oferecer qualquer quantia. Eu continuava no mesmo barco, sem fundos nem habilitação para pesquisa, mas pelo menos dispunha de Alex e sua cada vez mais crescente lista de realizações e de alguns poucos cientistas interessados. A gente tá aqui vibrando, né, com as conquistas dela. Progredíamos cada vez mais com outros objetos e uma outra cor, o azul. E também apresentei para Alex o conceito de forma associada a números. Rotulamos uma peça quadrada de maneira como madeira de 4 cantos e um triângulo como madeira de 3 cantos. Fiz uma barganha com os rapazes da marcenaria da universidade. Eles me abasteceriam de peças de madeira quadradas e triangulares e eu lhes daria em troca biscoitos assados. Na falta de financiamento para pagar essas coisas, a solução era a criatividade. No final, os rapazes tiveram de fazer as peças com madeira de bordo, porque a de pinho Alex destruía em segundos. Quem nunca, né, gente? O bordo era mais um desafio para picar, e ele adorava desafios. Bordo é o que, gente? É um tipo de madeira, vocês sabem dizer? Ao longo do processo, Alex aprendeu a dizer não. Eita, lasqueira. E o significado que isso tinha. Não apenas dizer não, ele entendeu o significado do não. Perigo, né, gente? Durante os nossos primeiros anos de convivência, valeu-se de muitas maneiras para comunicar algum tipo de desprazer ou de negação. Quando não queria ser pego, por exemplo, emitia um som alto, muito estridente, como rack, botou R-A-K-K-K. Quando a mensagem não era devidamente compreendida, às vezes esse ruído extremamente desagradável era acompanhado de uma tentativa de bicada. Quando não queria responder a solicitação do treinador, ele simplesmente o ignorava, virando de costas ou alisando freneticamente as penas. Indicava que já tinha terminado com a água ou com o objeto simplesmente jogando-os no chão. Tipo, chega, tá bom. Oferecer banana quando ele tinha pedido uva era o mesmo que receber uma banana na cara. Alex não era nada sutil. Alex era maravilhoso, né, gente? Ouvi muitas vezes a palavra não, tanto de mim quanto dos outros treinadores. Ouvia, né? Ele ouvia muitas vezes a palavra não, tanto de mim quanto dos outros treinadores, quando identificava um objeto de maneira incorreta ou quando se comportava mal. Em meados de 1978, notei que, de vez em quando, Alex emitia o som não, em situações onde seria apropriado um não. Está bem, Alex, eu disse, vamos treiná-lo para falar direito? Em poucas sessões, substituiu o não pelo não, em situações estressantes, como, por exemplo, quando não queria treinar. Não demorou muito para usar a palavra com o sentido de não, eu não quero. Eis um exemplo do senso bem desenvolvido de Alex no uso do não. No uso de não. O episódio ocorreu em abril de 1979, quando Candice Morton, um treinador assistente, trabalhava com ele. K é Candice, né? E A é Alex. É um diálogo aí. K, o que é isso, Alex? Segurava uma madeira de 4 cantos. Alex, não. K, sim, o que é isso? A, madeira de 4 cantos. Não muito claro, eu falava meio embolado. K, 4, fale melhor. Alex, não. K, sim. Alex, 3, papel.
K. Alex, 4. Fale 4. Alex, não. K. Vamos lá. Alex, não. Obviamente, Alex estava de péssimo humor naquele dia e se valia do não para expressar que não queria continuar com a sessão. Depois de mais velho, tornou-se mais criativo a respeito disso. Seria incrível caso não fosse o treinador tentando conseguir que o trabalho fosse feito. O uso desse tipo de negação por parte de Alex representou um estágio relativamente avançado do seu desenvolvimento linguístico. Poucos meses depois dessa sessão com Candice, tive uma briga com Alex, que me levou a escrever no diário. Definitivamente, Alex entende o não. Naquela época, ele tinha desenvolvido uma paixão por rolhas. Em certo dia de agosto, demonstrou claramente que queria mais rolhas para mastigar. Dei-lhe então uma outra rolha. Ele a destruiu alegremente em poucos minutos. Quando faltava 2/3 da rolha para terminar o serviço, descartou-a. Rolha, pediu uma outra. Você tem uma rolha, Alex, eu disse. Não. Pegou o resto da rolha e atirou no chão. Se fosse um humano, diria que ele fez pirraça. Rolha. Dei-lhe um pedaço de rolha grande, embora não inteira. Ele pegou e atirou-a em mim, repetindo com impaciência e com mais ênfase ainda. Rolha. Só calou-se quando lhe dei uma rolha novinha. Isso aconteceu durante toda a manhã, escrevi. Eu queria que ele aprendesse os sons identificadores e expressasse suas vontades. Acho que consegui. Mesmo nesse primeiro estágio do nosso relacionamento, Alex já deixava transparecer que não tinha a cabeça vazia, por mais que a ciência negasse. Finalizamos o 3º capítulo. Incrível, né, gente? Voa, Tobias. Incrível. Incrível, sim. E aí, gente, a gente tem um tempinho aí. O que vocês acharam, hein? Vamos bater um papinho sobre esse 3º capítulo, né? Alex já começa a... Eu friso muito a questão da confiança, né? Que Irene conseguiu, né, conquistar nele, a relação que se estabeleceu, porque tudo parte desse princípio, né? Muita gente pergunta, como é que é amansa a ave? Como é que é amansa a ave? Como se houvesse uma fórmula mágica. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que a gente está lidando com um ser inteligente, né? Com um ser que tem sentimentos. Papagaio exigente, né, Vitor? Exigente, sim, porque muito inteligente. Doraci, demais. Doraci, você falou que... Joy, gostei demais. Muito bom esse capítulo, tá divertido, né? Doraci, você falou que Loris utilizou o papel, né, da mesma forma que o Alex. E todos eles têm personalidade própria, com certeza. Cada um, né? A gente pode ter várias calopsitas, por exemplo, né? Mas cada uma delas vai ser de um jeitinho. Aqui em casa é assim. Cada uma delas é de um jeitinho. E assim, a gente precisa respeitar. Imaginando como seria se os daqui falassem não. Jean, Alex provando como os psitacídeos são muito inteligentes. Exatamente. Muito. Voa, Tobias. Não acredito em fórmulas mágicas para amansar. Existe a confiança, a amizade. Exatamente. Tô adorando essa história divertida e com muitas aventuras, Vitor. Eu também. Muito, muito. Minha gente, é a 3ª vez que eu leio esse livro, mas assim, cada vez eu descubro mais coisas. E aí tem coisas que eu não lembrava, né, da leitura anterior. Já faz um tempo que eu li pela última vez e tá sendo maravilhoso. Inigualável. Né? Inigualável. A leitura com vocês está sendo muito boa. Então, aí a questão da confiança, né, que se estabelece entre o tutor e a ave. A gente precisa de tempo, precisa respeitar o espaço da ave para poder ir ganhando a confiança. A gente não faz isso da noite para o dia, né? Porque é como uma relação entre duas pessoas, né? A gente conhece uma outra pessoa hoje e a gente vai aos poucos, né? Ninguém vira melhor amigo da noite para o dia, né? É necessário tempo para uma grande amizade se estabelecer. E precisa conhecer o seu. Conheço todos os gritinhos do Érico. Arte do concurso falou. Exatamente. Carminha Koenig falou, dá até uma tentação para adquirir um Congo. Verdade. Gente, aí tem uma curiosidade sobre esse livro,
porque, não especificamente sobre o livro, mas sobre a pesquisa que o Alex desenvolveu, né, junto com Irene, é que depois da divulgação dessa pesquisa e tudo mais, porque ficou muito na mídia, né, como a gente viu no primeiro capítulo, a repercussão, né, no primeiro capítulo mostrou muito essa questão da repercussão da mídia. Os papagaios do Congo passaram a ser muito mais traficados e foi bem difícil, porque as pessoas começaram a querer Congo, e o tráfico do papagaio do Congo aumentou, infelizmente. Mas essa questão é do ser humano, né? Joy falou, aqui tenho 9 e consigo descrever a personalidade de cada um. Exatamente, exatamente. Eu também aqui tenho um bocado, tenho 15, e consigo também saber a personalidade de cada um. Cada um com sua personalidade, né? Igual a Alex. Sim, cada um, cada ave, cada indivíduo, né? Engraçado, eu sempre falo também, tem as espécies, né? Cada espécie tem suas características, mas dentro da própria espécie, aí tem as características individuais, né? As características de cada indivíduo, né? Muito, muito legal, gente. Muito bom. Então, sobre a leitura, próxima segunda, amanhã é domingo, amanhã é dia de a gente curtir a família, curtir nossas aves. Amanhã eu não vou fazer live, tá? Aí vou curtir um pouco aqui o pessoal e as aves e descansar um pouquinho, que eu tô precisando. Aí na segunda-feira, dia 18, segunda agora, às 20 horas, tá, gente? 20 horas a gente faz a nossa live, porque eu trabalho até às 19 e aí às 20 a gente começa pontualmente, tranquilo, tá? Na segunda, dia 18, a gente tem live às 20 horas. Na terça, dia 19, a gente tem live às 20 horas. Aí, no outro fim de semana, possivelmente no domingo, dia 24, às 19, mas aí eu aviso pra vocês. Vou, Tobias. Tobias também é bem temperamental, sabe bem o que quer. Com a convivência, acaba sabendo o que ele quer. Exatamente. Arte do concurso. Eles são muito inteligentes, só precisamos treiná-los. Isso, né? Observar, treinar. Vou, Tobias, ansiosa pelos próximos capítulos. Sim, eu também tô. O capítulo 4 é Alex e eu, os vagabundos. Eu amo esse título, amo esse título. Então, gente, aí voltando, mas eu vou disponibilizar nos stories direitinho, tá? Escrito lá, bem direitinho, pra gente não se perder. Aí, no outro domingo, 24, às 19, aí na segunda e terça sempre, 25, às 20 horas, terça, 26, às 20 horas. Pelo cronograma que eu tô aqui, mais ou menos, é bom para adiantar a leitura. Sim. Isso, Doraci, amanhã, né, adiantar a leitura, exatamente. É gostoso também. Pelos meus cálculos aqui, mais ou menos, a gente vai terminar o nosso projeto lá pelo dia 2 de novembro, tá? E eu já tenho em mente um próximo livro aí pra gente, tá? Mas isso a gente vai vendo aos poucos. Eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre esse livro pra ver se é cabível pra gente fazer aqui. Mas é isso. Gente, eu vou precisar encerrar a live pra poder conseguir salvá-la, tá certo? A gente se encontra na segunda-feira, dia 18, segunda agora, às 20 horas, tá bom? Então, agradeço mais uma vez todo mundo aqui. Foi muito legal que a gente conseguiu terminar um pouquinho antes e, né, trocar umas palavrinhas, conversar um pouquinho. Agradeço todo mundo aqui. Tenham um ótimo domingo, um ótimo fim de semana. Descansem, curtam aí suas aves. Tchau, Vitor. Vô, Tobias, beijo. Nick, seu bando, Carolzinha, beijo. Jean, combinado, beijão pra todo mundo. Até segunda-feira, tá bom? Muita saúde para as nossas aves e tchau, tchau.